Olá, tudo bem com você? Mais uma live e hoje o tema da nossa live é reconhecendo as nossas emoções. Você sabe nomear as suas emoções? Qual é a emoção que mais está presente no seu dia a dia, nas suas vivências? Que bom, vocês estão chegando. Vamos aguardar o Instagram notificar que nós estamos ao vivo. Eu gostaria muito, sempre, que você pudesse encaminhar essa live para mais pessoas, para que elas possam estar aqui conosco. Eu sei que tem muita gente que gosta, e só pode assistir depois no gravado, e aí, tudo bem, não tem problema, mas é sempre muito bom vocês aqui interagindo, me auxiliando a fazer com que essa live fique mais dinâmica. Legal, a Noeli, a Rita ali chegou. Eu coloquei aqui reconhecendo as suas emoções. Isso, já coloquei que é o tema da nossa live. E vocês conseguem reconhecer e identificar as emoções que mais estão presentes aí na vida de vocês? Eu vou até contar um pouquinho da minha história, porque eu fiquei pensando, teve uma moça que colocou na caixinha de perguntas que se eu vivo, se eu sou congruente, eu não lembro agora como que ela perguntou, mas se eu surto e se eu pratico aquilo que eu ensino para vocês. Eu achei tão engraçado. E aí pensando, já que nós, vamos falar sobre emoções hoje, por que não eu contar um pouquinho do meu processo de mudança e de como eu percebi que o meu corpo estava me avisando, estava me sinalizando que algo não estava muito bem. Então acho que assim vai ser bem interessante se você ficar aqui comigo, porque eu vou contar um pouquinho do processo, como que foi. A maioria das pessoas que me acompanham ou são já minhas pacientes sabem que eu tinha um consultório presencial e eu, depois da pandemia, depois de quase um ano e meio da pandemia, eu resolvi fechar o meu consultório e me mudar para a casa de praia. E esse movimento foi pensado, foi planejado, só que o que acontece? As nossas emoções, elas vêm de uma forma que às vezes a gente não tem o controle dela. Por que hoje se fala muito de ansiedade, se fala muito de depressão, dos transtornos ansiosos, transtornos que às vezes incapacitam, tem alguns transtornos que vão incapacitar, e aí onde a gente percebe quando eles estão nos incapacitando? Quando eles deixam, quando eles não deixam mais que a gente faça os nossos movimentos saudáveis, que eles vão começar a deixar você mais longe daquilo que você gosta de fazer, ou até de algumas situações onde você não consegue, uma sensação assim até de paralisia. Então, se paralisiam, algo que prende, que impede você. Então, quando os nossos sintomas, ansiosos, depressivos, acabam por nos incapacitar, a gente fazer a nossa rotina, a nossa prática diária, aí é um olhar onde a gente tem que ter muita atenção. Então, quando eu fiz esse processo nessa minha transição de fechar o meu consultório físico e ir para todo o meu trabalho online que eu faço aqui, foi algo que foi bem desafiador. Então, quando a colega fez a pergunta na caixinha, se eu vivo aquilo que eu ensino aqui, me deu um estalo e eu falei assim, eu acho que é muito importante que eu fale isso para vocês. O quanto, tem aí, a gente tem os nossos desafios, eu como psicóloga tenho os meus desafios, as minhas questões internas, só que a consciência me ajuda com que eu identifique mais rapidamente, e se eu tenho essa, vamos dizer assim, essa consciência e eu pratico aquilo que eu falo para vocês, a questão da atividade física, da meditação, o que eu vou fazer? Da alimentação saudável, eu tenho aí a propensão de adoecer, só que eu tenho consciência, vamos dizer assim, que eu sei o que está acontecendo. E aí a maioria das minhas clientes até falam, nossa, quando a gente tem consciência, quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, é um caminho sem volta. Você vai, só que você não volta mais, porque assim, não tem mais como depois você fechar os olhos para aquilo que está acontecendo com você. Então, quando eu fiz esse processo de me mudar, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, o que acontece? Os pensamentos, eles afloram. Como é que vai ser
agora esse meu trabalho online, então agora eu não tenho mais o consultório. Então aquilo ficava muito na minha cabeça. O quê? A insegurança, porque é o novo, é o desconhecido. Como é que vai ser agora, a partir de hoje? E é o que acontece muito com a gente. A gente fica muito ansiosa nessas transições, né, daquilo que a gente vai fazer, e tanto em relação a relacionamento amoroso, como afetivo, familiar. Qualquer transição, tudo aquilo que você está fazendo pela primeira vez, algo que você não faz com frequência, aquilo desperta gatilhos. Então, quando a gente fala, você que sabe reconhecer as suas emoções, e emoções de sentimentos são diferentes. Porque quando eu estou ali no pensamento, olá, boa tarde, Thaís, eu vi que a Michelle, a Natália entrou, e eu vou agradecer muito se você compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. E coloca aí o dedo no coração para que mais pessoas também possam ser notificadas pelo Instagram. Então, quando a gente tem esse movimento de reconhecer, então eu penso, né? Eu vou sentir, e aí dependendo, né? Eu vou ter um pensamento que me gera um sentimento, e se eu não tiver consciência, aquele sentimento vai se tornando um hábito para mim. Então, como que eu vou interromper? Como que eu vou ter essa consciência, essa clareza, para que eu não permita que vire uma ansiedade generalizada, uma ansiedade, às vezes, patológica, ou até uma depressão? Porque a ansiedade, quando ela não é tratada, quando você não tem consciência do motivo que ela está aí, ela vai evoluir para uma depressão, para uma bipolaridade e outras questões aí, que até o surto, né? Porque aquilo não é visto. E o nosso corpo ele está sempre comunicando os sintomas. Então eu fui fazendo essa transição, vinha vindo o pensamento, agora eu vou precisar, né, estar mais ativa aqui nas redes sociais, apesar das lives, né, que eu já estava fazendo semanal, mas parece que foi algo que eu tive que me cobrar, foi a sensação que veio. Então agora, como eu não tenho mais o meu espaço físico, eu vou ficar totalmente no processo online, eu vou depender do meu movimento online, eu vou precisar ficar mais ativa nas redes sociais. Então, logo, quais foram os gatilhos? Quais foram as emoções que foram se instalando dentro de mim? Medo, a desconfiança, como é que vai ser esse novo processo, morar numa nova cidade. Então, tudo isso foi chegando, né, como parecendo pipoca, né? Aquilo ia pulando, os pensamentos como milho de pipoca. E aí, quando você vai entrando nesse processo, né, quando você não tem consciência, mesmo eu ali consciente, nossa, como é que vai ser? Vai ser desafiador, mas vamos lá, porque eu confio em mim, aquilo que eu falo para vocês. A gente tem que confiar, não é no galho que a gente pousa, mas na questão aí é confiar nas asas, né? Então o passarinho, quando ele pousa no galho, ele não tá ali tão confiante naquele galho, ele tá ali, ele fica, só que ele vai confiar mais se aquele galho quebra nas asas dele. Então era nesse processo, de todo esse trabalho que eu tinha construído e conquistado e desenvolvido ao longo de 16 anos de carreira, foi onde eu fui trazendo isso para a minha realidade. Então, se esse online não der certo, ou não tiver clientes, pacientes, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com as pessoas que eu já conheço aqui, com algumas colegas que eu fiz, e eu vou começar o trabalho que eu fiz quando eu iniciei o meu consultório. Atender, sublocar nas salas de outras pessoas, e aí foi aquilo, né? A cada emoção, a cada sentimento que vinha, né? Porque aí vem a emoção, que é aquele gatilho, então é o medo. E o medo, que é uma emoção. Só que aí depois dessa emoção vem aí o pensamento, que aí se instala o sentimento. Nossa, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir me manter? E aí as coisas, né? Se você não tem ali aquela consciência falando, não, tá tudo bem. E aí foi, e isso muito superficialmente, né? Ainda não estava sentindo que a ansiedade estava chegando perto de mim. Até então, eu falava para mim, é algo muito natural, então vamos trabalhar, vamos fazer postagem, vamos fazer live, vamos convidar o pessoal para fazer live junto com você, vamos conhecer a cidade, vamos conhecer as pessoas, porque quando a gente se muda, então quem é que vai ser a sua esteticista agora, onde você vai fazer a sua ginástica, e aí eu fui sentindo como ia ser esse campo, como que ia ser essa cidade para mim. Fora que tem o fator morar perto do litoral, então morar perto da praia, aquela agitação, final de semana muita bagunça, a vida está acontecendo lá fora, vamos dizer que a gente está saindo do feriado de carnaval,
Ainda tem aqui meus vizinhos que estão aqui, então se vocês escutarem muito barulho, né, já saibam que é a vida que está acontecendo lá fora. E aí, essa questão que eu trouxe para mim, nossa, que legal, de primeiro momento, vamos mudar para a praia. Nossa, um sonho, porque até então o trabalho estava em São Paulo, e aí vir para o litoral. Nossa, que legal. E aí aquele tempo foi passando, nossa, mas será que tá legal mesmo? E aí a cada cliente que vinha me procurar, ai, que legal, você mudou e você tá gostando? Aí eu, sim, tô gostando, mas parece que lá dentro tinha uma pontinha. Ai, será que eu tô gostando mesmo? Será que eu fiz a coisa certa? E aí cada pessoa que me perguntava, ah, será que eu fiz a coisa certa? Ah, mas então tá melhor pra você. E aí eu tava sentindo, cadê esse melhor, né? Cadê essa sensação de melhor que parece que não tá chegando? Por quê? Porque o medo e às vezes a falta de confiança, ela tava querendo dar uma escorregada. E o que vinha acompanhado com isso? Sensações físicas. O corpo é o nosso melhor termômetro. E o corpo estava ali me sinalizando. Achei no começo que eu tinha pego Covid, mas não era Covid. Era a ansiedade aflorando. Então, a sensação de fraqueza, a sensação de, como que eu posso dizer, um amargo na boca, uma leve ânsia de vômito o que acontece? Quando eu estou ansiosa, eu não tenho vontade de comer. Diferente de muitas pessoas que eu atendo, que quando começam a ficar ansiosa, comem demais. Já a minha reação do meu organismo, quando eu fico ansiosa, nervosa, é o quê? Totalmente parar de comer. Não, eu não vou comer mais. Então trava aqui, não desce nada. Então nem tinha apetite, então eu tinha que me lembrar que eu tinha que comer. Foi aí que o meu cabelo começou a cair, aí eu entrei em contato com a nutricionista Michele Maia, maravilhosa, e isso depois, acredito, de uns 3, 4 meses, estava com essa sensação, ainda estava me adaptando, o corpo estava se adaptando à realidade, mas ao mesmo tempo, o pensamento estava querendo deslizar, será que eu fiz a coisa certa? Vou trabalhar mais, e aí eu trabalhei muito, comecei a trabalhar mais do que eu já costumo trabalhar, que é vamos dizer, dos meus desafios, é pausar. Quem viu aí, teve muita interação num post que eu fiz, que quando o seu corpo, quando você não para, ele para por você. Então o meu corpo, ele tava assim, ó, sinalizando como um termômetro. A Fabi coloca, eu também, ansiosa não como, olha que interessante. E são poucas as pessoas, sabia, Fabi, que eu conheço que não comam? A maioria comem, né? A Michele já ansiosa, a Michele também, ansiosa também não sente fome. Então, e aí eu fui, aí o cabelo começou a cair, você vai ficando fraca. Vocês sabem que eu tenho a doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Eu comecei a sentir dor, e aí eu comecei a me questionar. Eu falei, como, né? Eu me mudei para a praia, eu fiz um movimento que é muito mais saudável para o meu corpo, e eu estou sentindo todos esses sintomas. O que tem de errado aqui? Logo, né, as emoções e os sentimentos estavam se instalando. O medo da mudança, mesmo que as coisas que estavam acontecendo no meu entorno só melhoraram na questão do meu trabalho. Vocês são maravilhosas. Vocês continuam confiando no meu trabalho e o trabalho só melhorou. Só que eu fiquei nesse questionamento, até porque se a gente for olhar pela visão sistêmica, eu deixei a minha família, eu fiz o movimento do distanciamento, eu fui crescer, eu fui buscar a minha família, né? E aí tudo isso foi me causando sensações e sintomas ansiosos, aonde começaram a vir angústia, mas aí o que aconteceu? Não, essa coisa de amargor na boca, a sensação de ânsia de vômito, e às vezes a gente não tem, vamos dizer, inteligência para ver, né, as nossas questões. Mesmo eu trabalhando e ouvindo muito as pessoas e auxiliando muitas pessoas, aí eu parei e falei, não, isso aqui não é sintoma de Covid, tem alguma coisa de errado, essas dores aflorando. E aí eu fui começando a me olhar com a ajuda de terapia, de grupos de mulheres. Os grupos de mulheres me ajudaram também bastante a olhar mais para mim, a dar essa pausa de falar, não, agora eu tenho que olhar mais para mim. Por quê? Porque a ansiedade está vindo e aí você vai sentindo que, opa, tem alguma coisa de errado, o corpo está alertando.
E o que acontece? E aí, quando eu me dei conta de que não é só o mudar, a gente pensa assim, então eu mudei, era algo que eu queria muito fazer, morar perto da praia, trabalhar online, nossa, que maravilha. Só que qual era a minha ação? Eu fiz a mudança, estava trabalhando, mas e para mim? Como que seria agora essa mudança? Eu tô aqui, eu mudei, a ansiedade aflorou demais, e o meu corpo está doendo e eu estou num lugar que eu sempre, né, sonhei estar, que é uma das coisas que acontecem muito. A expectativa e a projeção. Quando eu estiver... Oi, lindas, fiquem aí. Muito obrigada, Adriana, Mia, Maria, todo mundo que está chegando. Então, o que acontece? Essa projeção de quando eu estiver num lugar, um lugar que eu sempre ali tive aquela vontade, né, de me mudar, de morar, mas aí eu falei, nossa, eu tô aqui, e agora? Eu tô sentindo dor, tô ansiosa, o que eu vou fazer? Com esses sintomas, aí o cabelo começa a cair, e aí eu falei assim, o quê? Vamos parar, né? Porque quando a gente não para, o nosso corpo para pela gente. Então, a questão então eu mudei, só que assim, eu só mudei. E as minhas ações aqui, como que elas vão ser? Como que eu vou olhar para tudo isso? Sim, eu olho para tudo isso, a família não está perto, agora é o movimento, né? E aquela frase do Bert que a gente sempre fala, que as grandes decisões elas são solitárias, a felicidade é solitária. Então eu fui desafiada a olhar para tudo aquilo que eu estava entregando para vocês. Deixa eu olhar aqui, a Michelle colocou, pequenas obsessões existem para darmos, folga às nossas preposições e deixar fluir. Isso, pequenas obsessões existem para darmos folga às nossas preocupações. Então, e assim, aí eu percebi que eu estava num lugar aonde eu quis muito, mas ao mesmo tempo, cadê esse assumir? O dar conta de estar nesse lugar com tudo que implicava. Então, estar longe da família, né? Essa transição totalmente pro online, né? Sair do presencial. Então, tudo isso, né? Então, era tudo aquilo que você queria. Só que a sua ação de assumir agora é com você. Como que você vai confiar em tudo aquilo que você fala, aquilo que você entrega? E aí eu percebi, olha, eu estou entrando num processo de ansiedade, quando a gente está na pontinha da ansiedade, quando a gente vai dar aquele próximo passo para virar transtorno, a patologia, ou para falar, e agora? O que eu faço aqui? Então foi aonde eu olhei e é onde eu falei assim, sim, eu estou aqui, mas como é viver aqui? Vamos colocar ação nesse viver, em tudo aquilo que você estava buscando. Então, nossas escolhas nos fazem. Então, é assim, e aí a minha escolha, sim, Michelle, então vamos viver e assumir essa escolha. Essa felicidade, ela é solitária, sim. Não dá para trazer todo mundo na mochila, não dá. Não dá, e aí é o sonho dos pais de morarem na praia, só que assim, agora é o meu, agora é viver, não dá para trazer todo mundo na mochila. Então é o assumir esse distanciamento, é falar agora é com você, agora é a vida, né, de adulta, olhar para tudo aquilo que você conquistou e receber. Aqui a Lê falou assim, travou aqui, aí também para vocês, vou esperar um pouquinho enquanto eu vou beber água, se vocês vão me falar se está travando ou não. Não podemos confiar em nada, nem em ninguém. Você não confia em si mesmo. Sim. Então eu fui conversando com os sintomas que estavam chegando. Então eu fui olhar para mim, fui falar, não, agora eu vou cuidar de mim, eu vou ter que dar uma pausa. E para mim dar pausas às vezes para algumas pessoas a procrastinação. Tem pessoas que procrastinam muito, deixa tudo para o amanhã, não. Hoje vamos fazer tudo, vamos zerar tudo. A Terezinha colocou, aqui está normal. Ai, que bom. Então, e aí eu fui percebendo, falei, agora eu vou cuidar de mim. Então, aí comecei a fazer o Pilates, que eu já tinha deixado. A praia estava lá, bonita, maravilhosa. Quem disse que eu ia lá caminhar na praia
E aí eu pensei comigo, nossa, eu não quero me tornar as pessoas que moram aqui já há 20 anos e faz 1 ano, 5 anos que não vão pra praia. Que negócio é esse? Deixa eu aproveitar. E aí o que eu fiz? Não que eu me forcei, mas que eu estava me analisando, percebendo as sensações que estavam chegando no meu corpo, de falar, não, agora eu vou fazer por mim, porque não tem como eu esperar que alguém venha fazer a minha parte. Só a gente pode fazer a nossa parte, até porque essa sensação aqui, ela é minha, ela chegou pra mim, ela é um desafio meu. E aí eu fui começando, né, a entrar nesse movimento, nessa ação. Então agora eu vou fazer por mim, agora eu vou cuidar de mim. Então aquilo, muitas das coisas que eu não fazia quando eu morava em São Paulo, eu comecei a fazer aqui. Então, a ter mais qualidade de vida em relação a descanso, a me cuidar, a fazer uma massagem, a fazer uma limpeza de pele com mais frequência, né? Tirar tempo para ir, para ficar olhando para o mar, vamos dizer assim, no ócio criativo. E aí eu fui percebendo o quanto aquela sensação, ela foi muito desconfortável para mim. E aí o que aconteceu? E aí eu marquei sim com a Michelle, e aí ela começou a me atender. Fiz os exames até porque eu sou vegetariana, a vitamina D estava baixíssima. E aí você vê, olha o que o corpo ele vai falando, não é porque, mas era só a vitamina B12 que estava baixa, a vitamina D porque não toma sol. Não, era o meu emocional que estava, né, desenvolvendo todos esses sintomas. Então, porque assim, tinha que ter algo, porque aí o cabelo caía, a falta de apetite, a fadiga de não ter aquele ânimo para fazer as coisas. E aí o corpo, ele vai documentar tudo, tá tudo ali. E aí onde eu fui começando a agir mais e a perceber. Então, a cada sensação, às vezes, porque a ansiedade, ela tem os sintomas clássicos? Tem. Só que tem sintomas que eles não são tão frequentes. Então, você vai precisar perceber e observar o seu corpo. E na meditação, o que acontece? A meditação faz com que a gente, né, tenha mais essa atenção para o nosso corpo. Por quê? O que é meditar? É ficar ali no movimento de presença, respirar. Quando você está no seu movimento, né, o seu momento de presença, você respira, você está com você. Então você percebe se tem uma batida diferente do seu coração, se tem uma tensão a mais no seu corpo, se tem algo ali mexendo, né, deixando você ou com dor ou com desconforto. Então você está com você. Só que o que acontece? A gente foge da meditação, que foi uma das coisas que quando eu me mudei eu parei de fazer. Então eu parei de fazer muita coisa e eu não tinha me dado conta. Olha só a importância, né, de você estar na presença. Porque quando você está na presença, você está ali observando, você está ali cuidando de você. Então eu fui dando conta das sensações. Aí é uma leve ânsia de vômito, mas muito leve. E um amargor na boca. E aí eu não tinha vontade de comer, porque eu ia comer as coisas ficavam amargas, né? E aí eu falei assim, nossa, mas olha só como a ansiedade né? Como essa sensação, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos mexem com a gente. Então eu fui olhando para tudo isso e eu não fui querendo me anestesiar. Eu fui querendo o quê? Compreender. Então é por isso, olha, realmente essa sensação é ansiedade. Tudo isso, preocupação, medo, de tudo que estava acontecendo, da mudança, mas assim, era uma mudança boa, o trabalho estava bem, estava tudo, o entorno, né, a volta estava tudo bem, mas eu estava olhando para mim e falei assim, nossa, mas tem alguma coisa que não tá fechando essa conta. E aí, quando eu fui começando a olhar e a me dar conta que eu estava nesse processo da ansiedade, aí o que acontece? É como se você tá ali num caminho, mas você, né, tá ali numa situação que aquilo vai te levando para ficar mais ansiosa, mais preocupada. E aí qual que é o pensamento? De catastrofização, porque você acha que tudo vai ser uma catástrofe. E aí quando eu tenho um alerta, e aí é como se eu tivesse imaginado ali uma placa pare, parou. Então agora você vai olhar para você, você vai cuidar de você, você vai fazer aquilo que você veio fazer. Então trabalhar com mais leveza,
caminhar no mar, mas não com aquela, não, eu tenho que ir todo dia, não. Se tem dia que eu vou começar meu atendimento cedo, não vai dar para fazer o percurso que eu gosto de fazer, aí ou eu vou de bicicleta, ou eu vou só até um ponto, dou bom dia para vocês, até para inspirar vocês, né? E aí qual é o movimento? Os 15 minutos que eu falo, os 15 minutos para ficar no sol, para se expor à luz solar, é muito saudável, porque faz com que a gente tenha foco para a gente olha para o nosso corpo, é ativado, vamos dizer, os nossos remédios internos. E aí eu fui buscar esses remédios internos. Também fazer o movimento, né, sistêmico, não dá para trazer todo mundo na mochila, esse movimento é meu. Mas será que eu estou sendo muito egoísta? Eu poderia ficar lá. Alguns pacientes não aceitaram fazer o atendimento online comigo e tá tudo bem, é o processo da pessoa. O que eu vou fazer? Eu não vou trazer para mim, que uma das coisas que a gente tem, né, que a gente traz a responsabilidade do outro. Mas eu tinha que atender as necessidades e as expectativas do outro. Mas o que vão pensar agora ela longe da família? Mas agora é o meu momento. E aí onde eu fui trazendo, agora é a minha vez. Agora eu vou por mim. Porque quando eu estou bem, o que acontece? Eu consigo enxergar tudo com mais tranquilidade, mais clareza. E eu começo a me responsabilizar que o meu movimento e a oportunidade chegou para mim. Eu não posso esperar que todos tenham essa mesma oportunidade, até porque os nossos problemas, né, e as situações, o que faz a gente não dar o próximo passo, também tem um ganho. E aí eu fui olhando para tudo isso. Se não chegou para outras pessoas, não tiveram o mesmo movimento que às vezes eu fiz e eu fui buscar. Então, a Carla falou assim, está travando muito para mim. Está travando muito para vocês? Por gentileza, me falam que para mim aqui tá ok. Me falem que aí eu mudo a minha internet aqui. Sim, Michele, já ia chegar nessa parte, é o se sentir merecedora, o receber. Porque qual era a minha postura antes? Doar, fazer, resolver. A Michele falou assim, aqui não travou ainda, que bom. Então veja aí, a Carla e a Terezinha, sai da live e entra de novo, tá? A Fabi também falou, aqui não, e a Fabi tá desde o começo, né, Fabi? Tá ok, né? Então tá bom. Então é um se sentir, né, se abrir e se permitir para receber. A Terezinha falou que tá ok. Obrigada, meninas. Então, eu se abrir para receber. Então, muitas pessoas, que é o que o Freud sempre falou, o quanto às vezes, quando a gente não está alinhado com a nossa consciência, com a nossa verdade, o quanto a gente fica um eterno insatisfeito. Porque aí você conquista algo, você não se permite a sentir, a receber, e aí você quer dar o próximo passo. E aí você quer fazer mais coisas. Tudo bem ter essa ambição, a buscar, a realizar. Tá tudo bem. Né? A Fabi também falou que tá ok. Obrigada, Fabi. Então, só que assim, é o sentir. Então, deixa eu sentir isso, deixa eu avaliar. Então, todas as vezes que vocês começarem a adoecer, a sentir dor, a começar a ter desconfortos no corpo, é um alerta que tem algo aí que não está, vamos dizer, alinhado na frequência que precisaria estar. Então, quando eu fui me dando conta dessa questão do não merecimento, nossa, mas será que eu estou fazendo o movimento certo? Como é que vai ser? E esse medo do novo, do futuro? E aí eu trouxe para mim, não, eu vou confiar nas minhas asas. Vou me socializar, vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Da mesma forma que eu construí um trabalho legal, uma confiança aonde eu tinha o meu trabalho presencial, eu vou conquistar ele aqui, na internet. É um movimento totalmente diferente. A Carla colocou, deve ser a minha aqui que não está boa. Ou sai e entra de novo, Carla. Então, e aí eu fui reconhecendo essas emoções, que eram, né, o medo do futuro, aí pela visão sistêmica, o não merecimento, de achar que não, mas eu sozinha. E quantas vezes eu tô aqui no atendimento e eu falo para as pessoas, o quanto a gente, quando a gente está vivendo a felicidade, ela é solitária. E aí é onde a gente fica na frequência, mas será? Então eu tô feliz, mas eu tô triste? Mas é feliz e eu tô solitária? Sim.
Então é dar conta disso e assumir esse lugar é meu, essa felicidade chegou para mim. Só que é uma questão aí de ação, prestem muito atenção, até para você ser feliz, você precisa ter uma ação. Se você não tiver aberto, não tiver uma permissão para se sentir feliz, para se sentir bem, para se sentir saudável, você vai ficar fechada. E aí a gente fica assim, e agora? Eu tô aqui, tô morando num lugar legal, mas não tô feliz. Nossa, mas tô sentindo tudo isso. Mas e cadê a minha permissão da ação de reconhecer tudo isso, reconhecer tudo o que eu venho conquistando e me abrir para receber? Agora é o meu lugar de sentar e descansar um pouco. E aí quando eu fui tomando essa consciência que estava ali na cara, mas que a gente só vê às vezes com o auxílio do outro, com a testemunha do outro, né? Parece que quando a gente faz terapia é assim, a gente precisa da testemunha, né? O outro precisa ouvir a gente precisa se ouvir. Então tem alguém me ouvindo, mas por quê? Porque eu preciso me ouvir. Porque quando a gente fala, é aí que a gente dá conta. Então é essa permissão e tem que ter ação, porque senão você está num lugar maravilhoso, você está com uma oportunidade maravilhosa aí nas suas mãos, ou para você dar o próximo passo, só que não tem uma ação sua, a ação do receber, do merecer. E aí você fica fechado. Quantas pessoas estão aí fechadas e tá tudo aí no próximo passo, tá tudo ali muito na cara. Mas e cadê a minha ação? Cadê a minha ação de ir lá, de ver o sol? Hoje o sol até me trollou, que eu falei assim, esse sol não vai sair hoje, né? Quem viu os stories hoje de manhã, porque às vezes o sol tá nublado e ele não nasce, vamos dizer, na verdade ele nasce, só que a gente que não vê, né? E aí quando eu virei as costas para vir embora, aí o sol apontou. Só que eu já estava mais longe, né? Já estava no meu horário, eu falei, agora o sol nasce todos os dias, né? Então vai ter um dia que eu vou pegar ele aí nascendo, né? Então essa questão é a ação, né? Se não tem a nossa ação, nem a felicidade, né? Você não vai conseguir sentir essa felicidade, né? Você não vai conseguir reconhecer que você está num lugar belo, bonito e com uma oportunidade maravilhosa e depende, né? A realização, né? O que é bom para mim, o que é me sentir realizada, para você às vezes é totalmente diferente. Né? Tem que ter essa ação. A Fabi coloca, me senti assim quando me mudei. Olha que interessante, Fabi. Eu queria tanto essa mudança e quando me mudei fiquei me sentindo não merecedora. Olha só, tá vendo? Olá, Edna, boa tarde. Isso mesmo. Então, o quanto você está aberta para sentir essa sensação, né? Esse sentimento. Então, por isso que é diferente a emoção, raiva, ódio, felicidade, tristeza, é uma emoção. Só que o sentimento é diferente. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Porque o sentimento vem carregado de pensamento. E outra, nós não somos os nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que estava vindo na minha mente eram as armadilhas da mente, armadilhas do ego, fazendo com que, como se a gente mesmo querendo se dar uma própria rasteira. Sabe, como se a gente estivesse, né, como eu ali no movimento, querendo cortar e serrar o meu próprio galho, na autossabotagem. Porque assim, tá tudo muito belo, tá tudo muito bom. Ah, não, mas tem que ter alguma coisa aqui para doer, para começar a tirar o gosto. E olha só, agora eu tive essa percepção. Porque quando a gente fica mais conectada com a gente fica com a percepção mais aguçada de si, né? Então, e aí eu não estava sentindo o sabor. Olha só, as coisas para mim estavam amargas. A vida estava ficando amarga, porque eu não estava sentindo a vida. Olha qual foi o meu sentimento. Se vocês já se sentiram, né, com essa sensação, e tem gente que vai levar, não, mas isso aqui é problema de fígado. Sim, pode ser, né? Mas ali no meu movimento eu não estava conseguindo sentir a vida. A vida estava amarga. E aí eu falei assim, nossa, eu não tinha vontade de comer. Ah, tudo que eu vou comer vai ficar com gosto de amargo. E primeiro eu achei que era água. Aí eu falei assim, nossa, a água daqui não é boa. Ai, não era, né? E olha eu querendo passar a responsabilidade, passar a bola. Não, alguma coisa que está errada, não é comigo. Sendo que era comigo. Então, não era a água que estava amarga, não era a comida que estava ficando ruim, não.
Era eu, né? A minha pessoa que não estava conseguindo sentir o sabor da vida. Olha só, sentir uma ação. Então, para que você possa conquistar aquilo que você quer, você tem que sentir, você tem que se abrir para sentir. Porque senão você vai se fechar e aí você não se sente merecedora de virar essa chave. E aí num grupo, né, que eu participo, tinha uma moça que falou isso pra mim. Nossa, Priscila, você falando isso, né, dando esse depoimento de que você começou a ter uma rotina de autocuidado, de olhar mais pra você. E aí ela contou a história dela, que ela morou na praia por um tempo e ela não conseguiu se adaptar, não se sentiu bem, aí estava longe da família, ficou com aquele sentimento de não merecimento, como eu vou morar na praia e não vou trazer toda a minha família comigo. E ela falou que ela não conseguiu aproveitar, ficou 1 ano e meio, mal olhou o mar, mal ia para a praia. E ela falou assim, nossa, agora eu estou compreendendo. E aí eu trouxe, né, essa minha percepção dessa ação. Então, até para você ser feliz tem que ter uma ação. É como a tristeza, às vezes a gente tem aqueles momentos de tristeza, mas as pessoas não se permitem sentir. E às vezes é importante que essa emoção seja, né, sentida, que era o que eu não estava fazendo. Então, quando eu falava, a água está com um gosto ruim, estou com uma sensação estranha, a minha artrite está começando a aflorar, eu estava querendo colocar responsabilidade que eu não estava me permitindo sentir em outras coisas. Então, a partir do momento que eu falei, opa, não, isso aqui está errado. E aí eu fui identificando, eu fui reconhecendo que eu tinha que fazer esse movimento de cuidar mais de mim, de me priorizar, de olhar e falar assim, não, a oportunidade chegou para mim, então agora eu vou desfrutar dela. Então eu vou me abrir para receber tudo que tem aí. Então esses são os movimentos que muitas das vezes de vocês já chegaram a lugares, ou até a um momento da vida de vocês que era um momento bom e tranquilo, mas não deram esse próximo passo, que é essa ação do receber, porque tá aqui, né? Então tá tudo aqui. Imagina, tudo aquilo que você quer. Se você não ir e fazer esse movimento de tomar a vida, de assumir o seu lugar, agora é para você, como é que você vai fazer, né? Como que você vai... E eu tenho essa sensação muito forte dentro de mim, é o meu desafio de me sentir merecedora, de tomar, pera aqui, que agora o momento é meu, de assumir o meu lugar, de fazer essa parte que agora é minha, né? Então, da sensação de merecimento. Não, agora eu quero. E uma das coisas também é, às vezes, comprar coisas para mim. Não tenho muito isso de comprar. Não, pra quê? Qualquer potinho serve. Eu tava conversando com a minha irmã, não sei nem se ela tá aqui na live. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda. Qualquer potinho aí de Doriana, potinho de sorvete, aí tá bom para ser Tupperware. Aí eu falo, Bruna, você acha que eu vou gastar quase R$60 num potinho de feijão? E aí, e ela gosta de comprar, né? Gosta de fazer as coisas dela. Mas assim, é um movimento que eu preciso, e eu tô, né, nesse processo de, não, eu sou merecedora. Mas pra quê? Vou comprar esse monte de pote? Não, vou comprar. Aí eu fico no movimento assim, né? Mas eu tenho que reciclar, o universo precisa. E aí, olha só, né? Aí eu jogo a conta, né, pro universo. Não, vamos reciclar esses potinhos, deixa aqui. Mas qual que é o movimento? Do merecimento. Não, vamos se abrir, vamos comprar um potinho. Aí a Bruna falou esses dias, compra o pote do sabão em pó, coloca. Por quê? Porque são coisas que pra mim, diferente. Né? Tem ali, eu ganho, e aí tem algo que, se eu for olhar para minha infância, eu tenho uma prima que eu sempre ganhava as roupas dela, então tava tudo bem, não achava, nunca achei ruim, e ia entrando nesse movimento. Então, para mim, é o ganhar, sempre ganhei muita coisa. E olha que interessante, o meu consultório, né, que eu tive, primeiro eu dividia com umas amigas, e aí depois eu tive o meu. Então não era problema se era móvel de segunda mão ou se tinha algo que era doado. Os meus sobrinhos, as minhas cunhadas deram muito aqueles brinquedos pedagógicos de madeirinha. Então não era água, tudo para mim era muito fácil. E aí tinha uma amiga que ela falava assim, nossa, quando as coisas são fáceis,
Quando elas chegam para você que é para dar certo. Então era tudo muito fácil, aí chegava um e fazia, ou tinha uma mão de obra que era fácil. Então tudo fluiu, né? Eu sou muito grata, porque sempre tudo muito fluiu com muita tranquilidade. Só que tem um lado sombra. Tudo flui, só que qual é o movimento também de você abrir e falar, não, agora eu não quero mais nada usado. Agora eu quero coisas novas. Agora isso daqui não me serve mais. Então eu tenho esse processo, que aí até a colega que fez a pergunta, você está vivendo, né? Você vive, e foi muito boa essa pergunta dela, porque fez com que eu, né, trouxesse aqui algumas questões minhas que podem também fazer um movimento de que vocês olhem para você. Então, o quanto é importante se permitir. Eu fico até emocionada. Vou até tomar um pouquinho de água, senão eu vou chorar aqui. E muito importante o que eu falo para vocês, porque sim, foi um processo que me desafiou, que foi olhar para mim e falar, não, agora eu vou aprender a receber. Então vou mais vezes fazer os meus tratamentos de beleza, de autocuidado, vou comprar roupa assim, vou passear, vou comer fora, né? Então fazer esse movimento de trazer esse olhar para mim com mais responsabilidade. Então, esse é o movimento que eu estou. E que, vamos dizer, que eu passei, né? Na verdade, agora não tem mais ansiedade, né? A ansiedade é aquela ansiedade natural, é aquela ansiedade... Obrigada, Fabi, eu recebo. Então, é uma ansiedade natural, não é aquela ansiedade patológica, porque a ansiedade patológica, o que ela faz com a gente? Ela incapacita a gente. E aí eu até pensei em alguns momentos que poderia ser aquela síndrome de burnout, quando a gente trabalha muito. Mas não, foi essa questão muito simples que pra gente, né, é o se abrir pro merecimento. Deixa eu ver o que a Fabi tá colocando aqui. Pri, é por esse e por muitos outros motivos que você... gratidão, recebo, Dri. Você vê que é importante quando a gente reconhece as nossas emoções, a gente pode ser saudável, que é se permitir, né, a entrar em contato, porque assim, o que eu estava fazendo? Um movimento de responsabilizar. Então era a água que não estava boa, né, então os movimentos lá fora, não, e trazer a responsabilidade e falar, não, agora eu recebo. A Adriana colocou, você quem me ajudou a despertar muitas coisas, sou grata por tudo. Em prova disso, minhas alunas viram meu crescimento sem você. Ai, que bom! Tá vendo como é bom? Porque a gente é ser humano, né? Então, além de ser a psicóloga, de trabalhar com as constelações familiares, tem uma pessoa que está aqui. Não tem nada mecânico e robotizado, né? Então, quando a gente consegue, né? Então, a Adri falando do depoimento dela aqui, gratidão. É um movimento que quando você se olha, você pode sim iluminar mais pessoas. Então não tem como eu querer ajudar vocês quando eu estou doente, quando eu adoeço, porque aí o que fica? Não fica algo congruente, fica algo falso, né? Então como que eu vou ajudar vocês se eu não estou me ajudando, né? Então é um movimento que aquilo que eu falo e aquilo que a gente mais fala vamos dizer, é o nosso desafio, porque a vida é muito criativa e ela vai levar a gente para lugares aonde vai desafiar a gente. Então, então é um próximo desafio? Estava muito confortável a vida que você estava levando? Mas então vamos para o próximo estágio? Vamos para o próximo nível, né? Então, o próximo nível pode ser que você vai ajudar outras pessoas, você não vai ficar aqui na zona falsa de segurança, porque a gente tem muito isso, né? A gente fica na zona, né, de falsa segurança e não dá o próximo passo. Então, a cada movimento que você vai se desafiando, é onde você consegue olhar para você, né, e falar, não, agora eu posso ir. Com mais confiança, acreditando naquilo que eu falo, porque se você hoje fala sobre transição de carreira, você inspira as pessoas a trabalharem em algo, tem algo dentro de você que você fala para você, porque qual que é o ouvido mais próximo da nossa boca? É o nosso. Então aquilo que eu falo para você serve primeiro para mim,
para depois chegar até você. Então, quando eu vivo aquilo que eu falo, que foi a pergunta da moça, né? É onde eu consigo, além do falar, eu inspirar vocês a fazer com que... A gente aprende muito assim, né? O ser humano desde pequeno vai crescer, né? E vai aprender pelos modelos. Então perceba também quais são os modelos que você está trazendo para você. Porque às vezes esse modelo, esse script, ele não é seu. Ele é de outra pessoa. Então busque, né? Sentir você, reconhecer, para que você possa sim estar num lugar mais tranquilo, um lugar que seja leve e que não seja honrando as dores de outras pessoas e podendo se sentir e se abrir para o merecimento. Ah, o Sérgio colocou, identifico total. Uma gaiola pode gerar uma falsa sensação de segurança. Sim, Sérgio. Então percebam aí, e eu vou até fazer, né, um exercício com vocês para que vocês possam sentir. Então, o momento que vocês estão vivenciando hoje, tem algo aí que pode levar com que você olhe para onde realmente você precisa olhar e não se distrair. Então, vamos fazer esse movimento? Vamos se permitir entrar em contato com essa sua emoção e, ao mesmo tempo, com esse sentir, para que você possa compreender qual é esse momento e para onde que ele pode fazer com que você se sabote e não receba aquilo que você, né, que tem aí para você, né? Então sempre tem algo, mas qual que é a sua ação? O que você pode fazer para dar esse próximo passo, para virar essa chave de você incluir esse movimento do merecimento, da ação, do estar e se sentir bem nesse momento que você está e aceitar. E às vezes a gente precisa aceitar muitas das vezes o local que a gente está, mas também saber reconhecer se esse lugar é saudável, se está fazendo você ficar na falsa sensação de segurança ou se você já pode ir para o próximo nível. A Cíntia colocou, preciso aprender isso. Que bom. Então eu vou convidar vocês, vamos lá, para aquele momento. Se você puder, a Cíntia colocou, só de ter a percepção você já cresceu, Cíntia. Sim, isso mesmo, já está aí no movimento de se abrir, né? Olha que legal. Então vamos para o momento, quem puder, né? E se você estiver num lugar tranquilo, eu vou pedir para você fechar os olhos. Se você está dirigindo, está num lugar que você não pode fechar os olhos, não tem problema. Fica na atenção plena. Fica nesse movimento de observar você e ver qual é a sensação e as reações que chegam para você. Vamos lá para esse breve momento, esse momento seu? Vamos se abrir para se sentir merecedora desse momento? Que bom quando vocês se encontram aqui. Vamos fechando os olhos, vamos respirando profundamente, deixando o que é de fora lá fora. Trazendo a atenção para o aqui, para o agora, para o momento presente. Vai respirando, trazendo consciência para o seu corpo. Vá percebendo o seu corpo. E apenas respire. Vamos fazer 3 respirações profundas. Apenas respire e perceba como está o seu corpo. Perceba se há algum ponto de tensão, de preocupação. Apenas sintam e percebam. Apenas vá sentindo e percebendo o que está chegando aí para você. E ao mesmo tempo, traga no seu pensamento, ou deixe, o que o seu pensamento está trazendo. Lembrando, com os olhos fechados, que nós não somos os nossos pensamentos. A gente não é os pensamentos dos nossos pais. Nós podemos agora, nesse momento, se desidentificar de tudo que chega na sua mente. Tudo. Só que vai ter uma sensação em específico que vai te chamar mais a atenção. Uma preocupação maior, uma sensação desconfortável, uma preocupação, uma sensação, uma emoção. É como se não fosse boa de sentir. Mas é essa sensação que precisa ser vista. Então se abra. Se abra para sentir.
sinta esse pensamento. E perceba no seu corpo como ele fica. Qual é essa sensação? Como é essa sensação que está aí? E apenas deixa com que ela flua, sem querer se apegar a ela. Apenas sinta e respira agora. Vai sentindo, percebendo e vai começando, nesse momento, a imaginar e visualizar que você caminha por um grande jardim, com um gramado verde, cheio de árvores, flores, plantas e cheio de lugares para descansar. E vá respirando, respirando e caminhando. Perceba essas sensações e esses sentimentos aí. Eles podem aflorar ou eles podem diminuir. Apenas sinta. E a partir do momento que você começa a caminhar, você vai percebendo e você vai tomando consciência de que cada árvore que tem aí um pensamento, é uma sensação que incomoda você. E você vai olhar para a árvore que te chama mais atenção. Pode ser que ela fique mais brilhosa, brilhante, ela vai te chamar a atenção pelo tamanho, ela te chama muito a atenção. E ela é o seu maior incômodo, a sua maior preocupação. Olhe para ela e perceba como que o seu corpo fica frente a essa árvore. Perceba se o seu corpo se sente atraído para ir para frente ou se tem algo que te puxa para trás. E você vai dizer: eu permito. Olhar para tudo isso com mais consciência. O que eu ainda não vi. E vá percebendo como fica o seu corpo. Vá sentindo, percebendo. Quais são as sensações que chegam aí para você. Inalando, exalando, se permitindo, percebendo tudo que vai chegando aí. Perceba o seu corpo, quais são as sensações físicas do seu corpo. Pensamentos. E é como se agora, tudo isso que você está sentindo, você olha e você vai afirmar: eu olho para tudo isso com consciência. Eu vou buscar caminhos para compreender o que você está querendo me dizer. E apenas pergunte, sem ficar preocupada com a resposta. Apenas faça a pergunta. O que eu ainda não estou vendo? E que se eu visse, eu vou compreender muito melhor. E vá percebendo como fica o seu corpo quando você fala, quando você afirma. E você vai voltando para o seu corpo, deixando essas árvores, essas sensações, esses pensamentos, esses problemas, eles vão ficando aí. E você só vai trazer aquilo que é importante, a sua consciência. E a percepção do seu corpo. Vai trazendo, olhando para tudo isso, percebendo, deixando com que as suas células sintam o que é importante ser olhado por uma nova perspectiva.
E apenas respire agora por 3 vezes. Muito bem, vai voltando, voltando, tomando consciência de onde você está, percebendo o seu corpo, percebendo as sensações físicas como algo que você já vivenciou, alguma sensação, ou algo que precisa ser visto, ou até desapegado. O que é importante você deixar e o que é importante seguir. Qual a ação que fica para você? E vocês podem colocar aqui para mim como vocês se sentiram. Podem colocar um emoji, como se através desse emoji vai caracterizar o que você sentiu ou uma palavra. É um exercício de consciência que é importante ser feito sempre, para que você possa estar mais conectada com você, com a sua essência. E a gente vai fazer esse exercício e muitos outros. Nos meus atendimentos eu faço, né, esses exercícios. Na jornada que nós vamos fazer também, a gente vai fazer esses exercícios, porque é algo que a gente precisa aprender a se conectar com o nosso corpo, parar de se cobrar tanto, de se exigir muito e voltar a atenção para si. Deixa eu ver o que a Tamires colocou aqui. A Tamires colocou, senti um nó no estômago. Olha, tem algo aí a ser visto. A Tamires conseguiu deixar lá. A Silvana colocou, minha árvore era sobre o futuro, uma ansiedade grande em saber como vai ficar isso. É importante soltar. Terezinha gostou. A Fabi colocou, estava muito leve diante de umas árvores, muito verde, linda, uma emoção tomou conta de mim. A garganta pulsou bastante. Olha só, precisa falar muito. Interessante, eu vou tirar aqui uma carta sistêmica para cada uma de vocês. Vou começar aqui para Tamires, que teve aí essa sensação. Vamos ver qual é a mensagem que vem para que você possa meditar. Tamires, a carta que veio para você é: a partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. A partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. Né? Você vê essa sensação, né, no estômago, muito característica de medo. Vamos ver, a Silvana está com ansiedade em relação a como vai ficar o futuro. A gente não prevê o futuro, né? Mas a partir das suas ações é que você vai sentir aí as consequências, assumindo aí o seu lugar. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você meditar. Sil, sou como você e você é como eu. Então acredito que tem algo aí para você olhar com a percepção mais aguçada e agir, né? Entrar no movimento da ação. Vamos ver, Terezinha, qual é a mensagem que vem para você meditar? Qualquer conflito é o início da solução. Quando a gente tem um conflito, a gente tem a possibilidade de solucionar. A Fabi ficou com a garganta pulsando muito, então tem algo aí, Fabi, para falar, né? Para ser dito. Eu digo sim para tudo que aconteceu. Fiquei até surpresa agora, Fabi. Eu digo sim para tudo que aconteceu. O Sérgio, vamos ver aqui, Sérgio. Qual é a mensagem que vem para você refletir aí nesse seu movimento? Somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. A Noeli. Vamos ver, Noeli, que vem aqui para você. Eu não consegui lidar com tudo que aconteceu. E tá tudo bem, não conseguiu lidar, mas que você pode aí agora dar o próximo passo. A Lê aqui colocou um girassol. Vamos ver aqui, Lê, qual é a mensagem que vem para você. Agora eu vejo, Lê. A Adri colocou, mesmo antes da sua live eu já estava com consciência dessa dor que eu evito. Então a azia voltou com força. Olha só, e a azia, né? Alguma coisa que você não está digerindo bem, né? Muito bem, então olha para isso, vamos ver qual é a mensagem que vem. O amor é a cura para a sua dor. O amor é a cura para a sua dor. Sérgio, já falei da sua carta, né? A Fabi, olha, nossa, a Fabi
Aceitar tudo como foi seguir. Isso mesmo. Sérgio, você viu, escutou a sua carta, somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. A Thelma, vamos ver, Thelma, isso mesmo, Fabi, aceitar tudo como foi e seguir. Thelma, vamos ver, Thelma, o que vem para você? Independente, Thelma, do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Nossa, que maravilha, né? Não imaginei que eu iria falar tudo que eu falei aqui de mim, mas eu acho que era para ter falado, era para ter dito, era para eu estar aqui nesse momento com vocês. Algo tocou e algo foi muito importante para mim, é estar e me colocar nessa posição, né, de vulnerabilidade. Aquilo que eu também falo muito, né? Entrar em contato com os nossos sentimentos ajuda muito com que a gente desenvolva mais as nossas emoções, que a gente sim busque e vá num processo, né, de buscar e ter a inteligência emocional, algo que a gente não tem numa constante, né? Não é algo que eu vou prever todas as emoções que eu vou sentir em determinados momentos. Mas o importante é reconhecer, porque cada uma delas está aí. E não se deixar paralisar, e sim compreender, reconhecer porque elas estão aí, porque os sentimentos, como a Adri colocou, das sensações do corpo, qual é a comunicação, né? O que esse sintoma está querendo comunicar? O nosso sintoma sempre está querendo nos comunicar algo. Gratidão. A Lê colocou, agora eu vejo, é uma cartinha que faz muito sentido para mim. Que ótimo, gratidão, Dri, Thelma, Silvana, Fabi, né? Todos vocês que estiveram aqui comigo. E que bom, foi muito bom para mim. Estou até enrolando a língua aqui. Mas acho que foi importante, tinha que ser assim, né? É algo que quando a gente ensaia muito, às vezes não... Quando a gente fala de emoção, acho que tinha que aflorar tudo isso. Eu entro nesse campo, né, do sentir e das emoções e tudo flui. E eu acho que tem que ser assim. Então, gratidão. Vou até tirar uma cartinha para o pessoal que assiste no gravado. Estava até esquecendo deles. Agradeço sempre a confiança de vocês no meu trabalho. A Noeli também agradeceu. E que a gente se vê por aí. A gente se vê por aqui, no Instagram, nas caixinhas de pergunta. Olha, a Natália também. Olha, deixa eu colocar aqui. O Sérgio agradeceu. Gratidão, Sérgio. Priscila, eu voltei no lugar onde fui numa das sessões que estive com você. Chorei muito e agora ficou mais claro o significado daquela visão. Hoje essa live foi uma salvação para mim. Olha só, gratidão, Natália. Vamos tirar aqui uma mensagem para que você possa refletir. Que bom que já ficou claro tudo, né? Mas muito importante. Olha que interessante essa mensagem, Natália. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Que lindo. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre si mesmo. Que maravilha, gratidão. Terezinha agradeceu. Agora eu vou tirar aqui uma carta para quem for chegar depois. E eu peço para que vocês possam encaminhar essa live para que mais pessoas possam, né? Sinta aí no coração quem você acha que essa live vai tocar, que vai ser contribuição. E lembrando que no dia 14/3 a gente começa a nossa jornada do sentir, para que a gente possa evitar, né? Não que a gente vai evitar, mas que a gente vai aprender a se permitir, a entrar em contato com esse sentir. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, e ele sente primeiro, ele está aí trazendo sempre as sensações que vão dar um norte para que a gente possa ir para o próximo passo. Então, que a gente não busque pela anestesia, e sim pela consciência. A cartinha de você que está assistindo aqui no gravado, que eu agradeço sempre. Você não precisa depender do outro para ser feliz. Permita-se tratar das suas próprias feridas. Cuidar-se e dar amor a você mesmo. Ame-se, cuide-se e dê amor a si mesmo. Ame-se. Essa cartinha é para mim, amei. E para você que está aí, que vai assistindo o gravado. Gratidão, uma ótima tarde de quarta-feira. E a gente se vê na próxima quarta ao meio-dia. Muito obrigada.